E aí, pessoal, tudo bem? Olha, hoje nós vamos ver como determinar alturas utilizando o Teorema de Tales. Vamos supor que nós temos aqui algum objeto grande o bastante que seja difícil de medi-lo diretamente. Pode ser um prédio, um edifício no caso, ou ainda uma árvore, ou ainda vamos supor um poste, tá? Pode ser qualquer objeto que tenha uma altura suficiente que seja difícil diretamente a gente medi-lo diretamente. Então, olha só, pessoal. Vamos supor que aqui nós temos o Sol, tá? Faz de conta que isso aqui é o Sol. E daí que o Sol, em alguma posição, numa determinada posição, ele vai projetar uma sombra deste prédio, tá? Então, isto aqui é o comprimento da sombra. Sombra do edifício. E aqui nós temos a altura do edifício. Vamos supor ainda que a gente tenha um objeto que a gente sabe qual a altura desse objeto. Pode ser uma vara ou até uma própria pessoa, a altura dessa própria pessoa. Então nós vamos ter aqui a altura desta pessoa. E também, como ela tá exposta ao sol, ela também vai formar uma sombra. Então vamos chamar isso aqui da sombra da pessoa. Então, veja como a gente já tem alguma coisa parecida com Tales. Nós temos uma, duas, três e quatro. Nós temos quatro incógnitas. Mas se eu sei três dessas incógnitas, eu vou descobrir, através dessa relação que a gente vai ver mais na frente, qual o valor desta altura que eu quero determinar. E por que isso? Olha, vê, a altura, a sombra do prédio é mais ou menos fácil de eu determinar quanto é essa sombra do prédio. A altura da pessoa eu também já vou poder saber, e também qual a altura, qual a distância dessa sombra da pessoa também é fácil de determinar. Com esses três elementos eu vou poder determinar quanto vai valer a altura do prédio. Então, pessoal, relembrando Tales rapidamente, tínhamos retas paralelas que eram cortadas por retas transversais. Só que nesse caso, no caso do Tales clássico, essas retas são horizontais. E no caso, para determinar alturas, essas retas vão ser verticais. Mas observe as similaridades. Nós temos retas que são transversais que vão cortar retas paralelas. Nesse caso, essas retas paralelas elas são verticais, mas o princípio é exatamente o mesmo. Então, esta reta é exatamente o chão e esta reta é exatamente formada por este raio de sol que vai formar a sombra do edifício, tá? Então, o edifício estaria aqui, nós teríamos a sombra do edifício, aqui a pessoa, com a altura dela, e aqui nós vamos ter a sombra dessa pessoa. Mas sistematizando de uma forma mais geral, nós vamos ter o seguinte, que essa distância eu vou chamar de A, entre esses dois pontos, essa distância daqui para aqui eu vou chamar de B, essa distância maior eu vou chamar de A', e esta distância daqui para aqui eu vou chamar de B'. Então, o que acontece? Então, olha, de acordo com o Teorema de Tales e também com a semelhança de triângulos, nós vamos ter esta relação, que A sobre A', ele vai ser igual ou proporcional a B sobre B'. Então, nós temos essa relação, tá? Que vai nos permitir determinar a altura do edifício, e também a gente pode trocar esses dois de posição. E aí vai ficar assim. B' sobre A' é igual a B sobre A. Então, pessoal, colocando nomes nisso, nós vamos ter que a altura do edifício sobre a sombra do edifício vai ser igual à altura da pessoa sobre
a sombra da pessoa. Ou relacionando com a figura, nós vamos ter que a altura do edifício sobre a sombra do edifício, que vai ser isso aqui tudo, que é este, vai ser igual ou proporcional à altura da pessoa sobre a sombra da pessoa, que é exatamente este aqui. Então fica assim, ó. Se nós temos a sombra do edifício, a sombra da pessoa e a altura da pessoa, com esses três elementos, nós vamos poder determinar quanto vale a altura do edifício. Então, olha, só para ficar mais claro, esta aqui é a relação que nós vamos utilizar para determinar a altura de edifícios ou de coisas muito altas que a gente não possa medir diretamente. Então, pessoal, vamos ver como é que é um exemplo para ver como é que isso é feito. Nós vamos ter aqui uma altura que a gente conhece, vamos supor que a gente tem uma vara de 5 metros e que ele vai formar uma sombra de 15 metros. E no caso, nós também medimos esta sombra do edifício e essa sombra deu 45 metros. Nós queremos saber quanto vale a altura desse edifício. Então vamos usar essa relação, que a altura sobre 45, ou seja, isto dividido por tudo isto, vai ser igual a essa altura menor, que é 5, sobre esta sombra aqui, menor, que vai ser 15. Então, pessoal, vai ficar assim, ó. A altura do edifício será igual a 45 vezes 5 sobre 15. 45 dividido por 15 vai dar 3 vezes 5. Então, a altura é igual a 15. No caso, a gente estava falando em metros, então será de 15 metros. Tá bom? Esta altura do edifício será de 15 metros. Então, pessoal, olha, é assim que é determinado a altura de grandes objetos, utilizando o Teorema de Tales e também a semelhança de triângulos. Então é isso, pessoal. E a gente se vê nas próximas aulas. Até mais.